Olá, Goiabas, eu sou o Diego, esse é o Saúde na Rotina. Nesse vídeo vamos falar sobre fibras musculares. Será que você não tem o resultado que você quer por causa das suas fibras musculares? Então já clica no like, se inscreve se você não tiver inscrito e bora para mais um Papo na Pia. Olá, Goiabas, eu sou o Diego, esse é o Saúde na Rotina. Então vamos falar sobre fibras musculares. Eu não sei se você sabe, mas o nosso músculo é formado por fibras, né? Pequenas fibras musculares. E essas fibras, elas têm tipos diferentes, né? Elas podem ser de tipos diferentes. Basicamente, simplificadamente, elas podem ser do tipo 1 e do tipo 2. E entre as fibras do tipo 2, há uma pequena diferença entre as fibras do tipo 2A e as fibras do tipo 2X, né? Que você vai ver em alguns livros aí como fibras do tipo 2B, 2C, 2X, mas vamos explicar as características de cada uma para ficar mais claro. Cada fibra tem uma velocidade de contração diferente, né? Então as fibras do tipo 1 são as fibras que a gente considera de contração lenta e as fibras do tipo 2 são fibras de contração rápida. As fibras do tipo 1, elas usam melhor o oxigênio, então calha melhor em atividades aeróbicas, como caminhadas, corridas, natação, bicicleta, atividades assim, que a intensidade ela é mais baixa e você faz por períodos mais longos. As fibras do tipo 2A, elas podem ser também consideradas como intermediárias, porque elas fazem um pior uso de oxigênio do que as fibras do tipo 1, mas elas usam melhor do que as fibras do tipo 2B ou 2X ou 2C. Vamos padronizar aqui, chamar tudo de 2X. Agora, em compensação, em relação ao uso de glicose, a gente pode considerar que as fibras do tipo 1, elas não são lá muito competentes. Então, para atividades com uma intensidade mais alta, as fibras do tipo 1 não costumam se dar bem. Quem se dá melhor? As fibras do tipo 2A e melhor ainda as fibras do tipo 2X. O que as fibras do tipo 1 fazem melhor é ter uma maior resistência à fadiga, né? Então, elas usam melhor oxigênio, como a gente já falou, e são fibras que se dão melhor em atividades mais prolongadas. A resistência à fadiga das fibras do tipo 2A e do tipo 2X são menores, né? Então, são atividades que, veja, você vai fazer numa intensidade maior, só que por um período mais curto, né? Então, quando você pensa, por exemplo, fazer uma série de musculação, você vai aí ficar levantando peso por uns 20, 30, 40 segundos, né? Então, você vai usar mais fibras do tipo 2. Então, quem tem mais fibras do tipo 2 no corpo tende a se dar melhor com uma atividade tipo musculação. E quem tem mais fibras do tipo 1 no corpo tende a se dar melhor com atividades mais prolongadas, sendo executadas numa intensidade mais baixa. Então, as fibras do tipo 1, ela tem uma capacidade menor de fazer força, né? De exercer força. E as fibras do tipo 2, elas têm uma capacidade maior. E isso também vale para hipertrofia, né? As fibras do tipo 1, elas têm uma capacidade de hipertrofia sim, mas é menor do que as fibras do tipo 2. Quando você vê estudos que falam sobre musculação, sobre treinamento de força, e você vai medir lá a hipertrofia, os pesquisadores eles fazem uma biópsia lá do músculo, né? Eles tiram um pedacinho do músculo dos sujeitos e aí eles acabam vendo que há um aumento na secção transversa ali das fibras do tipo 2A, né? Eu já vi estudo até que mostrou um aumento na proporção, né? Então, as fibras do tipo 2A, por exemplo, elas sendo mais estimuladas através da atividade, os indivíduos eles tinham ganhos, né, de fibra do tipo 2A. Essa proporção, essa relação entre fibra do tipo 2, principalmente as do tipo 2A para do tipo 1, ela melhorava, né? Então a gente é minimamente capaz ali de alterar essa proporção no nosso corpo de acordo com as atividades que a gente faz. A gente é capaz de mudar totalmente a nossa configuração de fibras musculares que nós viemos para a Terra? Não. Então tem pessoas que são, assim, de maneira inata, mais aptas a fazer determinadas atividades do que outras, né? Então tem gente que realmente nasceu para se dar bem em corrida. Tem gente que realmente nasceu para se dar bem em atividades como de musculação. Mas o que a gente treina é o que define qual tipo de fibra a gente vai mais utilizar. Se eu não tenho atividade nenhuma aeróbica no meu dia a dia, eu estou estimulando pouco as fibras do tipo 1 que eu tenho no meu corpo. Por consequência, elas vão ter um pior desempenho quando eu precisar delas. Mas isso não tem que determinar qual atividade você vai fazer. A gente sempre fala aqui no canal, tem gente que até já tá perdendo a paciência falando, ai, todo vídeo vocês falam sobre isso, de que tem que fazer uma atividade que gosta. Mas você tem mesmo que fazer uma atividade que você gosta, saca? E, enfim, quem tá cansado de ouvir o Goiabinha aqui falando isso, vai ter que assistir outra coisa, porque eu vou ficar sempre batendo nessa tecla. Se você não tá achando uma atividade que você faça regularmente, provavelmente você não achou uma atividade que você gosta de fazer. E esse gostar da atividade é muito
muito mais importante do que a proporção que você tem de fibra do tipo 1 e fibra do tipo 2. Tem gente que tem uma porcentagem muito grande de fibra do tipo 1 e gosta de fazer musculação. Só que daí tende a não ver tanto resultado na musculação quanto pessoas que têm uma proporção maior de fibras do tipo 2. Só que isso quer dizer que a pessoa não vai conseguir fazer musculação, não vai melhorar, não vai hipertrofiar, não vai ganhar massa muscular, não vai dar certo? Não! Claro que ela vai dar certo sim. Por outro lado também, uma pessoa que tenha mais fibras do tipo 2, fibra de contração rápida, fibras ótimas para fazer força e que tem baixa resistência à fadiga, elas podem se dar bem fazendo corridas, por exemplo, de longa distância. Elas podem se dar bem nadando. Essa diferença só vai ficar evidente e só vai impedir você de ter um resultado se o resultado que você quer ter na vida é de ganhar uma medalha de ouro numa Olimpíada. Saca? O Michael Phelps, por exemplo, tem gente até pedindo pra gente fazer a rotina dele, vou fuçar algumas coisas da vida dele. Mas o Michael Phelps é um caso clássico, assim, do cara que aliou tudo. A capacidade genética dele, né? Isso inclui proporção entre braço, entre tronco, perna, inclui o treinamento do cara, a dedicação do cara e inclui sim o tipo também de fibra que ele tem no corpo. Um Bolt é outro exemplo também, é um cara que tá nascido ali para fazer aquilo. Só que se ele nasceu para aquilo e não treina aquilo, ele não vai se dar bem naquilo. Por outro lado, né, uma pessoa que treina muito uma atividade, ela vai ficar melhor naquela atividade. Só que talvez não tanto a ponto dela ganhar uma medalha olímpica. Agora, a ponto dela ter uma vida saudável e conseguir fazer atividade regularmente, sim, pode fazer que dá certo. Bem porque as fibras musculares que você tem no corpo, elas não são a única coisa que vai interferir no seu desempenho nos esportes. Tem outras coisas que influenciam, como a sua altura, a sua envergadura, a distância entre uma mão e outra, com os braços abertos, seu biotipo, seus hormônios, enfim, tem bastante coisa. Mas, de novo, o tipo de fibra que você tem no corpo não deve determinar qual atividade física você faz por lazer, por recreação. Só te diz qual tipo de atividade você tende a ter uma facilidade maior para praticar e tende a ter uma capacidade maior para evoluir. Mas todo mundo pode evoluir fazendo qualquer coisa. Se você não é atleta, faz uma atividade física que você goste de fazer e essa regularidade ela vai te dar os resultados que você quer. Só que você tem que ter a humildade de não querer resultados que você olha para pessoas especificamente que nasceram para aquilo, saca? E agora talvez você esteja se perguntando como saber qual tipo de fibra eu tenho mais ou menos no meu corpo. Tem basicamente duas formas a gente descobrir isso. Nenhuma delas é muito fácil e nem muito barata para você fazer. A primeira delas eu até já falei aqui no vídeo, é uma biópsia. Então você vai no laboratório e o sujeito vai arrancar um pedaço do seu músculo, por exemplo, do quadríceps, e ali analisar que tipo de fibra você tem, que é um procedimento que eu já ouvi dizer que é bem dolorido, eu nunca fiz. Ou tem outro procedimento também, eu nunca tinha ouvido falar, eu descobri outro dia, que chama dermatoglifia, que é um procedimento através da sua digital, eles conseguem ter uma estimativa de que proporção de fibras musculares você tem, mais ou menos, fibras mais rápidas, fibras mais lentas. E também tem outro canal aqui no YouTube que é tocado pelo Dr. João Moura, e ele tem um método que ele mesmo aponta, que é uma estimativa bem mais grosseira, mas é um método que às vezes ele usa para identificar alguns alunos dele ali. O Dr. João Moura é professor de educação física também, então eu vou deixar o vídeo aqui se você quiser assistir. Ele fala lá pro final do vídeo como é esse procedimento. E não sai do vídeo então sem se inscrever aqui no canal se você não está inscrito e ativa o sininho para receber sempre todas as notificações. Checa lá direitinho para ver se está recebendo todas as notificações aqui do canal. Beijo.